Os 5 maiores campeões do Brasileirão. O aparelho de fax caiu em desuso com o crescimento da internet. Entretanto, esta tecnologia obsoleta continua simbolizando no imaginário popular os títulos conquistados por alguns clubes brasileiros na canetada da CBF. Décadas após os jogos originais. No caso da CBF, a porteira foi aberta em 2011. Naquela ocasião, a entidade aceitou um dossiê que igualava os títulos da antiga Taça Brasil e do Robertão ao Campeonato Brasileiro. Com isso, o Santos saltou de 2 para 8 títulos da noite para o dia. O Palmeiras ganhou 4 conquistas, inclusive 2 no mesmo ano. Cruzeiro, Botafogo e Fluminense também ganharam um título cada. O Bahia de 1959 tomou o lugar do Atlético Mineiro de 1971 como o primeiro campeão brasileiro, com mais um título inventado de 1930. Em quinto lugar temos o Vasco. O Vasco conquistou 4 títulos em campo: 1974, 89, 97, 2000. Em 1974 o Vasco ficou com o título, o vice-campeão foi o São Paulo. E o artilheiro foi Roberto Dinamite com 16 gols. No ano de 1989 o Vasco conquistava o seu segundo título, o vice foi novamente o São Paulo. E o artilheiro foi Túlio Maravilha do Goiás com 11 gols. Em 1997 o Vasco chegava ao seu terceiro título do Brasileirão, o vice-campeão foi o Palmeiras. E o artilheiro foi Edmundo com 29 gols. Batendo o recorde até então, de maior artilheiro de uma edição. Em 2000 o Vasco voltaria a ganhar mais um título, o time que tinha craques como Romário e Juninho foi muito bem naquele ano. O vice-campeão foi o São Caetano. O artilheiro foi Romário com 21 gols. Em quarto lugar temos o São Paulo com 6 títulos conquistados. O primeiro deles foi em 1977. O vice foi o Atlético Mineiro. O artilheiro foi Reinaldo com 28 gols, recorde que só foi quebrado por Edmundo 20 anos depois. Em 1986 o São Paulo conquistaria seu segundo título, o vice foi o Guarani. O artilheiro foi Miller do São Paulo com 10 gols. O terceiro título veio em 1991, aquele São Paulo, de Terry Santana, foi um dos times mais fortes que o futebol brasileiro já viu. O vice foi o Bragantino do jovem Vanderlei Luxemburgo. O artilheiro daquele ano foi Paulinho McLaren dos Santos com 11 gols. Agora falamos sobre a hegemonia que o São Paulo de Muricy Ramalho implantou no Brasileirão a partir de 2006, foi campeão de forma brilhante, o vice foi o Internacional. E o artilheiro Souza do Goiás com 17 gols. Em 2007 o vice foi o Santos e o artilheiro foi Josiel do Paraná com 20 gols. Em 2008 o vice foi o Grêmio. E o campeonato teve 3 artilheiros, Ken Rison do Coritiba, Kleber Pereira do Santos e o Washington do Fluminense com 21 gols. O Palmeiras que conquistou em campo 7 títulos. Em 1972, tendo como vice-campeão o Botafogo, os artilheiros foram Dadá Maravilha do Galo e Pedro Rocha do São Paulo. Ganhou também no ano seguinte 1973, tendo São Paulo como vice. O artilheiro foi Ramos do Santa Cruz com 21 gols. Em 1993, o Palmeiras da Parmalat tinha um time imbatível, com o jovem Edmundo, Roberto Carlos. O vice foi Vitória. Guga dos Santos foi o artilheiro com 14 gols. Em 94 o Palmeiras conquistou novamente o título. O vice foi Corinthians, os artilheiros foram Túlio do Botafogo e Amoroso do Guarani com 19 gols. O Palmeiras ganhou seu 5º título em 2016, com o Santos como vice. Nessa edição tivemos novamente 3 artilheiros. Fred do Atlético Mineiro, William Potker da Ponte Preta e Diego Souza do Sport com 14 gols para cada. O 6º título veio em 2018. O vice-campeão foi o Flamengo. O artilheiro foi Gabigol do Flamengo com 18 gols. O último título do Palmeiras foi em 2022. O vice foi o Internacional. O artilheiro foi Germán Cano do Fluminense com 26 gols.
O Corinthians é o próximo da lista, assim como seu maior rival o Palmeiras, eles também têm 7 títulos. O primeiro deles foi conquistado em 1990, o vice naquele ano foi o São Paulo. O artilheiro foi Charles do Bahia com 11 gols. O segundo título veio 8 anos depois em 98. Com o Cruzeiro como vice-campeão naquela edição. O artilheiro foi Viola dos Santos com 21 gols. No ano seguinte, em 99, o Timão venceria novamente o campeonato, tendo dessa vez o Galo como vice-campeão. O artilheiro foi Guilherme com 28, igualando a marca de outro ídolo do Galo, Reinaldo, que também fez 28 gols. O quarto título veio em 2005, aqui farei 5 segundos de silêncio em respeito ao torcedor colorado. O Inter foi o vice. Romário foi artilheiro com 22 gols. Lembrando que ele tinha 39 anos, meu amigo. O quinto título do Corinthians foi em 2011, esse time sim era muito bom. O vice foi o Vasco e o artilheiro foi o Borges dos Santos com 23 gols. O sexto título foi em 2015, o Corinthians de Jadson e Renato Augusto jogava demais. O vice foi o Atlético Mineiro. O artilheiro daquele ano foi Ricardo Oliveira dos Santos com 20 gols. Em 2017 o Timão ganharia pela última vez o Brasileirão, o vice foi Palmeiras. E o artilheiro foi Jô do Corinthians com 18 gols. Agora falaremos do Flamengo, o maior campeão brasileiro da história. O Flamengo conquistou pela primeira vez o título brasileiro em 1980, começando uma era de ouro do Mengão nos anos 80. Aquele time que tinha entre seus craques, Zico, Raul, Leandro, Júnior e tantos outros. O vice-campeão daquele ano foi o Galo, time que protagonizava duelos épicos com o Flamengo naqueles anos. O artilheiro daquele campeonato de 1980 foi o Galinho Zico, com 21 gols. No ano seguinte esse time se sagraria campeão mundial sobre o Liverpool em Tóquio. Em 82 veio o segundo título brasileiro do Mengão. O vice-campeão foi o Grêmio. E o artilheiro daquele ano foi novamente Zico com 21 gols. No ano seguinte, em 83, o Flamengo ganharia seu terceiro título, o Santos foi o vice-campeão e Serginho Chulapa do Peixe seria o artilheiro com 22 gols. No ano de 1987, o Flamengo ganharia mais um título, seu tetracampeonato veio em cima do Internacional. E o artilheiro daquele ano foi Miller do São Paulo com 10 gols. Esse ano também considera o título do esporte, a lambança da CBF todos já conhecem, não vou me aprofundar nisso. O sexto título do Mengão aconteceu em 1992, aquele time orquestrado por Júnior, o único remanescente do time dos anos 80, tinha papel de comandar a nova geração do Mengão de Paulo Nunes, Zinho, Nélio e Marcelinho Carioca. O vice foi o Botafogo e o artilheiro foi Bebeto, do Vasco com 18 gols. O Flamengo só voltaria a ganhar o campeonato novamente em 2009 após um jejum de 17 anos. Naquela edição o Flamengo foi campeão de forma dramática, pois estava a muitos pontos do líder e muitas posições abaixo. Precisou de uma arrancada comandada por Adriano e Tete, a dupla fez um segundo turno impecável e deu o título àquele time que tinha muitas limitações mas tinha craques e a torcida fazia diferença. O vice foi o Internacional. E o artilheiro foi Adriano Imperador e Diego Tardelli do Galo com 19 gols. Em 2019, 10 anos depois o Flamengo ganharia mais um título, seu sétimo, aquele time também ganhou a Libertadores do mesmo ano. Comandado por Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro, o que para muitos é o melhor Flamengo que já viram jogar. Esses caras realmente comeram a bola. O time comandado por Jorge Jesus bateu recordes e foi ovacionado em todo o continente. O vice-campeão foi o Santos. E o artilheiro foi Gabigol com 25 gols. No ano seguinte, em 2020, o Flamengo ganharia mais um título brasileiro, em meio à pandemia e sem torcida, um título meio sem muito brilho, pois o Flamengo só foi campeão porque o Inter não conseguiu fazer o dever de casa,
O Flamengo de Rogério Ceni conquistava seu último e oitavo título brasileiro, se sagrando o maior campeão brasileiro de todos os tempos. Os artilheiros foram Luciano do São Paulo e Claudinho do Bragantino. Então, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!